Tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe a minha mames. Oi! E o meu papi. Oi! Pra gente contar pra vocês um pouquinho da nossa história relacionada com o Japão, porque muita gente que acompanha o canal tem curiosidade, vivem deixando perguntas. Ih, alguém quer aparecer. Dona Mili. Vem dar oi, Mili. Oi, pessoal! Que linda! Bom, continuando, muita gente tem curiosidade, pergunta com quantos anos que eu fui, por que que a gente foi morar lá, quanto tempo que a gente ficou, em que a gente trabalhou. E enfim, daí nesse vídeo de hoje eu vim contar tudinho pra vocês, desde o princípio, desde a primeira vez que os meus pais foram, bem antes de eu nascer, pra vocês entenderem tudo direitinho, a nossa história relacionada com o Japão. Bom, então vamos lá, pra começar... Vou perguntar pra eles qual geração que eles são, né? Porque muita gente pergunta... Lembrando disso, a primeira coisa que muita gente me pergunta é: quem que é descendente? Sua mãe ou seu pai? Quem que vocês acham que é? Deixa aqui nos comentários antes de eu responder. Mas os dois são descendentes de japonês, gente. Tem gente que não acredita, porque geralmente o mais comum é que seja ou o pai ou a mãe, né? Pelo menos a maioria das pessoas assim que eu conheço, os amigos do Japão, a mãe é brasileira, o pai é descendente ou vice-versa. Mas aqui no caso os dois são descendentes, até porque eles se conheceram lá no Japão. E então qual que é a sua geração, mames? Eu sou Sansei mestiça, que meu pai era Nisei, filho de japoneses, nascido no Brasil. E a minha mãe é brasileira. Só que nos papéis no Japão eu sou considerada Nisei, porque o meu pai ele foi registrado aqui no consulado japonês. Sim. E a sua, Paps? Eu já sou Sansei, porque sou neto de japonês. E eles são da região de Okinawa. E eu então sou das duas partes, né? Da sua eu sou Sansei, né? E Isso. do meu pai eu sou Yonsei. Isso. Mas nos meus documentos, acho que eu fiquei pelo do meu pai, né? Isso. Isso. Pois é, gente, eu fiquei como Yonsei. Eu falo desse jeito porque acho que não é todo mundo que sabe, mas o Japão, assim, tá bem... como fala a palavra? Rigoroso. Rigoroso, exigente. E há quem diz, assim, que não vai ser nem permitido mais a entrada de Yonsei lá. O pessoal tá brigando, batalhando, porque, né, não é justo. A gente também é descendente, né? Ainda mais no meu caso, que morei tanto tempo lá. Também acho que não é justo. Mas, enfim, fiquei registrada como Yonsei da parte do meu pai. Mas sou aí dos dois. E agora, o começo de tudo. Com quantos anos você foi pro Japão? Eu fui com 23 anos com o meu pai, porque eu tinha muita vontade de conhecer o Japão e também assim mais por aventura mesmo. E meu pai, como já estava de idade, tinha muita vontade de conhecer a terra dos pais dele. E você? Eu fui com 18 anos para 19. Fui sozinho, com a cara e a coragem. Minha família passava meio que apertado. Aí eu decidi ir. E fui. E qual foi a primeira cidade que você ficou? Bom, a princípio, quando nós chegamos lá no Japão, nós ficamos em Yokohama, num alojamento. Aí depois, porque não tinha trabalho pro meu pai por causa da idade dele. Aí surgiu um emprego em Hiroshima e aí nós fomos para Hiroshima. E você? Eu já fui direto para Hiroshima. Fiquei por 2 ou 3 anos lá. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa assim, que daí meu avô ficou doente lá, né? Isso. E aí, ele e minha mãe tiveram que voltar pro Brasil. Porque a medicina lá no Japão é bem inferior comparado aqui com a do Brasil. Muita gente acha que não, mas pior que é. Então, eles vieram correndo assim que descobriram que ele tava doente, né? Isso. Isso. Aí vocês vieram e ficou quanto tempo aqui? Aí nós viemos e eu fiquei 1 ano aqui e daí tava difícil, né, de conseguir emprego e eu acabei retornando ao Japão. E aí nisso esquecemos de falar a parte, né, que ela e meu pai já se conheceram nessa primeira ida dos dois, né, eles tiveram ficaram lá, né? Tiveram um affair. Foi só uma vez que vocês ficaram, você falou lá? Foi. Mas é engraçado falar disso. Aí, no último dia, né? Ele foi despedir da mãe e do meu pai. E aí eles
se declarou e aí nós ficamos. Bom, mas aí foi só uma ficada sem compromisso, nada, né? E aí eles vieram pro Brasil e depois, quando voltaram, aí como que foi? Você entrou em contato com ele lá? Não, aí quando eu retornei, ele já tinha mudado de cidade, só que nós continuamos nos falando através de cartas, e aí eu enviei uma carta falando que eu estava numa cidade no Japão, e ele foi onde eu estava pra gente se ver. Aonde que era mesmo? Ai, esqueci onde que era, amor. Nagano? Nagano, Kyoto. Não, a primeira que você foi lá. A primeira que eu fui foi Nagano. Como chamava mesmo? Ida. Não era Ida. Ah, Nagano. Nagano, Nagano é o estado, Nagano, né? É. Nossa, já tô... Nagano é um estado do Japão. É um dos mais frios até, né? Isso. Eu nunca fui, mas todo mundo diz que lá é bem frio. E aí olha que bonitinho, eles ficaram um ano meio que namorandinho por carta. Eu acho engraçadinha essa história. E depois chegou lá, ela mandou outra carta pra ele. Gente, pensem nisso, comunicação por carta. Hoje em dia a gente nem escuta mais falar, né, de gente mandando carta, tudo por WhatsApp, Facebook. Mas enfim, aí você mandou uma carta e ele foi lá te ver, né? Isso. Eu lembrei, estava em Nakagawa-Mura, que era uma cidade bem pra frente de Ida, que era a cidade mais conhecida lá. E ele estava próximo a Nagoya, em Toyotachi. E aí ele viajou, acho que mais de 5 horas de trem para ir até ao lugar onde eu estava. Ah, daí nisso vocês começaram a namorar, né? E aí, como foi? Você mudou pra cidade dele ou ele pra sua ou o quê? Não, aí depois eu mudei para Kyoto e ele continuou indo me ver, né? E nós continuamos namorando. Aí depois de um tempo, ele arrumou um emprego para mim em Nagoya e aí eu fui para Miyai, próximo. Eu morava em Miyai e trabalhava em Toyoaki, numa empresa que era de uma fábrica de macarrão. E Hiroshima? Não, Hiroshima a gente só foi passear em agosto. Ah, eu fui feita onde então? Acho que foi nesse passeio que a gente foi. Não. Olha, eu fui feita em Hiroshima então. Pra quem não sabe, quer dizer, acho que todo mundo sabe que a gente estuda em história aqui no Brasil, né? Hiroshima foi onde caiu a bomba que os Estados Unidos jogou lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. É uma cidade muito bonita e muito receptiva também. Os japoneses lá, eles tratam a gente muito bem, porque eles acreditam que, como foi muito difícil para eles, para reconstruir novamente, né, a cidade, eles têm sempre um pensamento assim, se fosse eles fora do país, como eles seriam tratados. Então eles tratam bem, porque eles pensam assim, se for um descendente deles fora do país, gostariam que também fossem bem tratados. Ai, que legal, estão vendo? E Que se alguém de vocês tiver a oportunidade de ir, é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, é muito bonito lá. Ah, vamos lá, gente. Tem o Museu da Bomba, né? Isso, o aquário, tem uma cidade Miyajima, que é muito bonita também. E aí depois vocês ficaram lá quanto tempo? Aí você engravidou? E aí nós voltamos, aí nós casamos, aí você nasceu. Aí depois de 3 anos que nós estávamos aqui no Brasil, nós resolvemos voltar. Bom, então eles decidiram voltar pro Brasil porque você engravidou, né? E lá, como eu falei, a medicina é bem precária, assim, em alguns aspectos. Hoje em dia é menos, mas antes era pior, né? Aí minha mãe ficou com medo de ter eu lá e veio... Eu ia falar e veio dar a luz aqui no Brasil. É que naquela época era muito difícil também os estrangeiros terem acesso. Tinha muitas coisas assim que hoje em dia tem lá e que naquela época ainda não tinha. Então, tem tradutores agora em hospitais, tem pessoas que fazem esse tipo de trabalho também, né? Que acompanham as pessoas gestantes, né? Fazendo tradução. E naquela época não tinha nada disso, então eu tive muito medo. Aí eu decidi vir para o Brasil.
Bom, e depois disso, aí eles ficaram 3 anos aqui no Brasil, nós, né? E aí, depois de 3 anos, voltamos, eles voltaram e eu fui pela primeira vez pra lá. Então, tem gente que acha que eu fui velha, assim, entre aspas, pra lá, né? Mas então eu fui a primeira vez com 3 aninhos pra lá, criancinha de tudo. Eu não tinha escolha, então eu fui, né, literalmente carregada pelos meus pais. E daí a gente foi pra onde? Pra Guma, né? Nós fomos para Oizumi, Guma, e lá nós ficamos 4 meses. E depois a gente entrou em contato com um amigo nosso que era de uma empreiteira, que na época que nós estávamos em Hiroshima, nós trabalhamos através dessa empreiteira. E ele nos levou para Ibaraki, Mitsukaido. Nós, até então a gente nem conhecia Mitsukaido. Aí nós fomos com a cara e a coragem e deu certo, deu muito certo. Nós fomos trabalhar lá, ficamos por lá 2 anos. Guma, a primeira cidade, o estado que a gente foi, é um estado que eu gosto muito, nós 3, né? E Oizumi, acho que é a cidade que mais tem brasileiros lá. É Oizumi e Nagoya, né? Não, é aquela lá de Nagano, Toyohashi. Depois vem Shizuoka, Nagoya. Bom, mas enfim, Oizumi é uma das cidades que mais tem brasileiros lá no Japão, é super legal, então pra quem quer ir pro Japão, mas tem medo de não se adaptar com os costumes de lá, né, com o povo bem japa, assim, é uma opção ir pra Oizumi, porque lá tem bastante tradutor que acompanha as pessoas pra vários lugares, médico, escola, etc. E comércio brasileiro tem um monte, restaurante, produto brasileiro, escola, enfim, lá é o Brasil no Japão. Então aí depois a gente foi pra Mitsukaido, que também é outro lugar que tem bastante brasileiros, e voltamos, aí eu tava com 5 anos. Tô perguntando tudo mais pra minha mãe, porque meu pai é meio ruim de memória, e ela é melhor, então acho que ele nem lembra também, né? Muito pouco. Não, de lá ele lembra, tô falando assim, que ele não lembra a idade certinha que eu estava. Aí voltei pra cá com 5 anos, né? Isso. Aí ficamos mais 2 anos aqui, voltamos pra lá de novo, aí eu fui com 7. Aí ficamos mais 2 anos lá de novo. Isso. Aí eu vim com 9. Aí continua agora que eu também sou ruim de cabeça, de memória. É que eu sofro de perda de memória recente. Depois nós voltamos, você tava com 11 anos. E aí... É verdade, aí a gente voltou pra lá, eu tava com 11, e aí desde então a gente ficou meio que direto. Só viemos pra passear, passar férias. E também porque uma vez meu tio ficou doente, a gente veio por causa dele, foi em 2011. Meu pai ficou lá e teve tsunami. Peraí, deixa eu só voltar um pouco no tempo agora. Isso que eu falei, a gente foi sempre fazendo isso. 2 anos aqui, 2 anos lá, 2 anos aqui, 2 anos lá. E aí vocês vão perguntar, mas por quê, né? E assim, é porque quem mora no Japão sabe, quem já morou, né, que como disse minha mãe, é um círculo vicioso, né, que você falou assim. Porque, nossa, é muito difícil pra gente. Acho que eu já falei isso num vídeo meu, que a gente ama lá e ama aqui também. Então era super difícil. Eu vinha pra cá, ficava com saudade do Japão. Aí tava lá, ficava com saudade do Brasil. Aí vinha pra cá, e sempre assim. E também, na verdade, a gente já tava até que adaptados aqui. Mas aí a família do seu pai foi todinha pra lá em 2005. E foi a mãe, o pai, todo mundo. E ele quis ir em 2006, nós fomos em janeiro de 2006, quando você tinha 11 anos. E daí ficamos lá até 2012, quando nós voltamos. E você preferiu voltar de novo pra lá. Tem esse detalhe. A família do meu pai sempre, a grande maioria tava lá. Aí sempre ele ficava querendo ir por causa disso também. Mas agora já tá todo mundo pra cá também. Só tem uma tia minha e o meu tio e meu primo que estão lá, né? Da parte da minha mãe só tem uns primos também, mas o resto tá tudo aqui. E agora eu tenho que contar uma coisa também, porque 2011, todo mundo lembra, né? Foi o ano que deu tsunami. Então eu e minha mãe tava pra cá, porque a gente veio visitar meu tio, e meu pai ficou lá no Japão sozinho. Aí conta essa experiência com o tsunami. Então tava trabalhando nesse dia, almoçamos, tudo numa boa. Aí depois logo em seguida depois do almoço fomos lá fora e o céu tava bem cinza, diferente dos outros dias. Aí começamos a trabalhar na parte da tarde,
15 para as 2 mais ou menos, começou a dar uma tremidinha, parou, beleza, normal de lá, né? Aí depois, de repente, começou a tremer, devagar, foi, tremeu tudo. Aí o chão começou a pular para cima, para baixo, aí as máquinas saindo do lugar, aí paramos tudo, saímos correndo e era de ponta a ponta, a terra rachando, abrindo, aí foi o maior inferno. Aí beleza, paramos tudo, fomos embora. 1 hora depois o tsunami veio, porque já tinha dado no mar, as ondas já estavam a caminho da terra. Aí foi aquela catástrofe. O tsunami, no dia 11, foi provocado pelo terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão. E aí desse dia eu lembro que a gente estava aqui, ele ligou, era 5 horas da manhã, mais ou menos, e acordou todo mundo, né, falando que estava dando terremoto. Aí eu e minha mãe ainda ficamos bravas, né, que a gente pensou, normal, isso dá sempre lá, né. Só que daí depois, quando a gente viu mais tarde na TV, no jornal, passando aquele tsunami, aquela catástrofe enorme, aí que a gente viu o grau do perigo que foi mesmo, né? Aí ficamos desesperadas. Nossa, meu Deus, pensando nele, no nosso apato lá, o apartamento, né? Em tudo, nas coisas. E, nossa, foi um pavor ficar vendo aquelas cenas daqui do Brasil. E quase que a gente não conseguiu voltar pra lá de novo, porque a gente deixou vencer a passagem, né, passar o dia, né, porque como eu disse, meu tio tava doente, tudo, aí a gente meio que tava até desistindo de voltar. Mas aí depois, por sorte, a mulher da companhia aérea ligou e falou que nunca na história da aviação tinha acontecido isso, mas que eles iam liberar pra gente poder embarcar outro dia de novo se a gente queria. Aí óbvio que como meu pai tava lá, nossas coisas tudo também, daí a gente quis voltar pra lá. E porque também eu não tinha me acostumado aqui, eu até cheguei pra escola aqui, eu fui um dia só, mas voltei horrorizada, falando pra minha mãe que não queria nem saber, que eu nunca mais ia, que se ela não fosse pro Japão eu ia sozinha, a louca. Pra mim foi o pior ano da minha vida, porque meu irmão faleceu, e inclusive nesse dia que ele ligou lá do Japão falando de tsunami, eu assustei muito porque achei que fosse do hospital, porque ele tinha feito transplante, e a gente estava aguardando que só iria saber se foi bem sucedido após 72 horas. E aí ele ligou de madrugada e nós levamos aquele susto. Só que infelizmente no dia 14 de março ele faleceu. E daí eu tive que acabar voltando, né, pro Japão por causa dela e dele que estavam lá, mas eu fui assim com o coração muito apertado em deixar minha família, minha mãe nesse momento tão difícil. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente tem que enfrentar, né? Foi um ano muito difícil mesmo, com tudo isso, a morte do meu tio, o tsunami, etc. Nessa época o Japão ficou muito difícil, o emprego, várias pessoas foram demitidas, outras que não foram ficaram desesperadas, pegaram as malas e vieram embora. Nossa, muitos brasileiros vieram embora mesmo naquela época, vários amigos meus, e só as loucas aqui voltando, né? Muita gente falou, nossa, não acredito que vocês vão voltar, vocês vão ficar fluorescente aqui. Mas enfim, voltamos e acabou que deu tudo certo, conseguimos emprego. Bom, e aí quase 2 anos depois, né, no finalzinho de 2012, meus pais resolveram vir embora de vez pro Brasil, e eu resolvi ficar por lá mais um tempo, porque eu tinha começado a namorar naquele ano. E eu e meu ex-namorado, como vocês sabem, quem me acompanha faz tempinho já, a gente resolveu ficar mais um tempo lá, era mais 2 anos a princípio, mas no fim acabamos ficando 3. A gente resolveu ficar mais um pouquinho para fazer um pezinho de meia e tudo, né? E enfim, daí só que a gente veio tudo junto, minha mãe e meu pai para ficar, e a gente só para passear e conhecer a família um do outro. Então eles ficaram de vez, estão até agora aqui, então deu 4 anos? Sim. Então agora eles já estão há 4 anos direto aqui no Brasil, olhem só. Eu fiquei mais 3 anos lá com o meu ex-namorado. Depois a gente veio agora no final de 2015. Então agora já fez 1 ano que eu estou aqui no Brasil, como vocês sabem. Eu e a Dona Mili, que está aqui morrendo de sono, tadinha. A Dona Mili também tem a história dela no Japão. A gente pegou ela lá com 2 meses, agora ela já tá com 3 aninhos, então ela é japonesa. Falei, eu sou cachorrinha japonesa. Mas ela também já tá super adaptada aqui no Brasil, tá adorando, nem parece que é do Japão. Os outros nem acreditam quando a gente fala. Mas enfim, essa é a nossa história toda com o Japão.
Ufa, né? Desculpem aí que o vídeo ficou meio longo, mas é porque muita coisa pra contar mesmo, ainda que a gente fez um resumão, porque se for contar tudo ficou o dia inteiro aqui. Mas é isso, agora a gente pretende ficar no Brasil de vez, não queremos mais ir embora pro Japão, né? Né, dois? Com certeza. Meu pai às vezes tem um ciricutico que quer voltar, mas também agora já parou, né? Vamos fazer de tudo pra ficar por aqui agora, né? É, porque como ele mesmo diz, acaba que no Japão é difícil arrumar serviço de novo com a idade e tudo, porque a carga horária lá é bem mais puxada, o serviço em si também. E eu também pretendo ficar aqui porque, como vocês sabem, eu quero estudar, trabalhar, enfim, viver aqui mesmo, né? A gente pretende mais pra frente um dia, se Deus quiser, passear lá, né? Todo mundo sabe que é um pouco difícil porque, né, precisa de tempo e porque não é tão perto assim, né? Mas por enquanto é isso, estamos aqui, acho que no Felizes para Sempre no Brasil, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa história de vida com o Japão. E se gostaram, deixe seu joinha pra gente aqui embaixo. Deixa o seu joinha aqui embaixo. E se inscreva no canal. E acompanhe os próximos vídeos. Então é isso, agora a gente vai ficando por aqui. Beijos mil. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!